lava, é um fogo que abraça, a palavra assim. Querido irmão, querida irmã que nos acompanham aqui uma vez mais pela TV Frei Galvão, nosso programa Serviço do Reino, com mais uma edição para refletirmos as atividades pastorais, a ação evangelizadora da nossa igreja. E hoje nós estamos aqui, com o Padre Fabiano. Bem-vindo, Padre Fabiano, também com o nosso irmão João Paulo, da paróquia Nossa Senhora do Rosário, aqui da Arquidiocese de Aparecida. Bem-vindo, João Paulo. Mais uma vez a nossa querida irmã Kelly, abrilhantando o nosso encontro, a nossa partilha com os cantos aí que alegra a nossa alma, que traz o espírito da alegria em nosso meio. Bem-vindo você que nos acompanha mais uma vez, bem-vindos também os nossos operadores das câmeras aqui no nosso estúdio. E mais uma vez, ainda estamos aqui no prédio do Seminário Missionário Bom Jesus, da Arquidiocese de Aparecida, preparando o nosso espaço, o espaço do nosso programa lá no Santuário Frei Galvão, para uma melhor acolhida, para uma melhor apresentação e assim a gente sempre progredir naquilo que apresentamos para vocês. Vamos iniciar o nosso programa uma vez mais, ouvindo e deixando que a palavra do Senhor invada o nosso coração. Cantemos. Aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia. Naquele tempo, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Grandes multidões se reuniram em volta dele. Por isso entrou numa barca e sentou-se, enquanto toda a multidão estava de pé na margem. Jesus falou-lhes muitas coisas com parábolas. Eis que o semeador saiu para semear. Ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves foram e a comeram. Outra parte caiu entre as pedras, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, queimou-se e, não tendo raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra parte, enfim, caiu em terra boa e deu fruto. Algumas deram 100, outras 60, outras 30. Quem tiver ouvidos, ouça. Essa é para nós palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra sempre chega até nós e merece encontrar um terreno fértil, um terreno bom, um solo bom. Nós ouvimos este texto bíblico há poucos domingos atrás, no 15º domingo do tempo comum, se não me engano, e é uma palavra muito profunda, porque justamente quer nos levar a pensar e nos levar a questionar sobre o tipo de solo que tem sido o nosso coração. A parábola é sempre uma forma de falar das coisas desconhecidas. Jesus se utiliza de coisas conhecidas para falar de coisas desconhecidas, dos elementos vividos comumente naquela época, entre aquelas pessoas, mas para falar de algo do seu projeto, do reino de Deus. E ele usa então essa comparação da semente, que é a palavra que primeiro Deus lançou ao mundo. E Deus não se cansa de lançar a sua palavra, de comunicar o seu amor a todas as pessoas sem distinção alguma. Todos têm a possibilidade de fazer uma experiência com essa palavra. E Jesus,
assim como é hoje nos nossos tempos, naquele tempo também ele encontrava vários tipos de reações diante do anúncio, diante da palavra. Haviam pessoas que viam a sua palavra como uma ameaça, haviam pessoas que até se entusiasmavam, haviam pessoas que gostavam de ouvi-lo, mas logo abandonavam, não queriam tanto compromisso. Mas Jesus não se cansava também, e é uma motivação para nós. Não nos cansemos, que o nosso coração, acolhendo a palavra de Deus, seja esse solo bom que produz muitos frutos e que também lança muitas sementes. Nós estamos aqui para isso. A nossa vida tem que ser essa experiência de encontro com o Senhor e de lançar as sementes da sua palavra. Por isso que aqui na nossa arquidiocese de Aparecida, nós, com essa missão, que é a missão da igreja, anunciar e viver esse amor, esse projeto maravilhoso de Jesus, é por isso que a arquidiocese de Aparecida, então, assumiu essa prioridade pastoral, e é nesse ânimo, nessa alegria que nós estamos aqui hoje para fazer essa reflexão. Por que a arquidiocese de Aparecida escolheu uma prioridade pastoral? Em fidelidade à palavra que nós acabamos de ouvir, lançar as sementes. Estamos aqui com o padre Fabiano, com o irmão João Paulo, que são pessoas, mais intimamente ligadas à organização desse projeto na nossa arquidiocese. O João Paulo na sua paróquia, fazendo sua experiência ali dos grupos bíblicos de oração, de reflexão, e o padre Fabiano na condução desse projeto aí. Como diz nosso bispo, como é que é mesmo? Vocês de casa já sabem, porque semana passada nós começamos também falando sobre esse tema, e essa frase que é um jargão aqui do nosso arcebispo, como é que é, irmã Kelly? Bíblia na mão e no coração e pé na missão. É muito bacana a alegria e o entusiasmo com que o Orlando fala. Mas, padre Fabiano, como que... Primeiro o senhor pode falar um pouquinho sobre a sua atuação, na arquidiocese, vigário paroquial, e como tem sido, como foi, essa proposta do nosso arcebispo para que você assumisse esse trabalho. Muito bem. Primeiramente, Padre Gustavo, é uma alegria estar aqui, irmã, para conversar um pouquinho sobre os grupos bíblicos de reflexão da nossa arquidiocese. Eu me chamo Padre Fabiano, sou vigário paroquial da paróquia São Dimas. E foi um presente muito grande que eu recebi, essa responsabilidade de cuidar e ao mesmo tempo de levar o povo a se encarnar na palavra de Deus. Ao mesmo tempo, foi um presente e fica sendo um desafio, muito grande. Mas, com a graça de Deus, a gente consegue tudo, como diz a oração da missa de ontem, que gravou muito no meu coração. Com Deus, a gente pode tudo, a gente é forte e a gente é santo. Isso que é o mais bonito. Então, na minha ordenação diaconal, após a homilia de Dom Orlando, ele me concede essa graça de estar ali abraçando a responsabilidade dos grupos bíblicos de reflexão. Mas foi uma surpresa? Eu me lembro bem dessa celebração, Padre Fabiano? Foi uma surpresa? Ou ele já tinha mencionado alguma coisa? Ou foi naquele momento ali na missa de ordenação que você se deu conta aí dessa grande missão, dessa tarefa aqui na arquidiocese? Olha, Padre Gustavo, foi um choque muito grande, Porque é o tesouro, de Dom Orlando, os grupos bíblicos de reflexão. Na antiga diocese onde ele estava, é muito forte os grupos bíblicos de reflexão. Então, a minha primeira preocupação, como eu irei me habituar nessa nova linguagem, nesse novo projeto de evangelização. E, ao mesmo tempo que é novidade para a nossa arquidiocese, ao mesmo tempo não é, porque já está no documento da igreja. A igreja em saída, a igreja em movimento, a igreja nas casas, a necessidade da evangelização voltar novamente nas casas, como na igreja primitiva antigamente. A gente estudou muito bem isso, que os encontros
ali do nascimento forte da igreja foi através das casas, né? Através da palavra de Deus encarnada ali na vida do povo. E agora, então, nossa arquidiocese, né, tem aí, porque você mencionou, né, as propostas, né, da igreja, as próprias diretrizes da ação evangelizadora, né, irmã, no 3º capítulo, fala muito sobre isso, né, as comunidades eclesiais missionárias, né, que nós precisamos aí, não é nem inventar a roda, porque isso já é a proposta do evangelho, já é a proposta da igreja. Que bom, né, que agora a nossa arquidiocese está aí como prioridade, né, que é uma coisa interessante também. Daqui a pouco a gente pode falar sobre, né, escolher algo que é prioritário, né, um estilo. E o João Paulo, nós falávamos aqui, né, antes do programa começar, que João Paulo é a menina dos olhos de Dom Orlando nos grupos bíblicos de reflexão, porque onde há uma formação, onde há um encontro, o Dom Orlando olha para o João Paulo, porque percebeu que ali tem um missionário. João Paulo, como é que foi esse... Você já trabalhava com encontros de reflexão bíblica na paróquia, né? O que você fazia lá na paróquia Nossa Senhora do Rosário, e como é que você encarou aí esse novo projeto que começou aqui em 2018, né, Padre Fabiano? 2018 nós começamos aí a olhar para isso e falar, não, isso aqui tem que ser prioridade nossa. Mas como é que foi esse momento inicial aí para você? Para mim foi uma experiência muito boa, pois antes um pouquinho, né, eu já fui ex-seminarista do Padre Matusalém. Olha! Então, lá na paróquia, na Sor de Lourdes, Bom. quando era seminário, era ainda lá. E com o tempo fui buscando essa visão. Depois, né, saí, casei, tive chamado aí no matrimônio e tal. Depois comecei nos grupos de oração, onde eu fui ter mais assim, uma profunda vida de oração, né, contato com a palavra. E foi aí que também foi surgindo a ação das missões, também que foi um começo para mim, né, ali na hora onde comecei mesmo a aprofundar mais. Aí depois surgiu aí o Orlando com esse projeto, Grupo Bíblico de Reflexão. E foi onde eu já estava em meio caminho, já praticamente já planejando nesse caminho, né, da missão. E a experiência foi algo extraordinário para mim, né? Agora, dentro da paróquia também está sendo algo novo, está sendo um grande desafio aí dentro da paróquia. E você mencionou aí uma missão que aconteceu na paróquia que, na verdade, te aproximou mais ainda dos projetos ali da paróquia que você pertence. É a missão redentorista que aconteceu na diocese? E ali já haviam os encontros que a missão tinha programado e você assumiu isso daí. Vamos dizer assim, uma vida missionária, né? Onde você vai de porta em porta, vai conhecer a família, aí você vai identificar as pessoas do bairro, ali no caso, na minha comunidade de Chave Aparecida, que é um bairro rural, né? Um pouquinho afastado da cidade, mas que tem assim, várias famílias que moram lá. E às vezes tem família que você não conhece, né? Então aí fiz esse levantamento, né? As Santas Missões foi aonde eu comecei a despertar, falei, como é bom ser missionário, né? Olha só. De casa em casa, onde a igreja doméstica acontece, né? E foi aonde eu fui ganhando força e depois teve o desafio, né? Ser o coordenador de grupo bíblico de reflexão da paróquia, né? Onde ali você se organiza. E os grupos lá estão caminhando, estão agora, por causa da pandemia, né? Então é até um desafio que daqui a pouco também a gente pode entrar um pouco, né, Padre Fabiano? Porque semana passada a nossa irmã Sandra e Jânia, né, com o casal da paróquia Santana de Roseira, partilharam um pouco com a gente que estão, né, nesse período aí, eles se reinventaram, né, usaram da criatividade, e como as redes sociais têm sido para nós um grande instrumento, os grupos bíblicos ali sempre tem uma pessoa conduzindo toda semana, né? Mas daqui a pouquinho a gente entra nisso também, na metodologia do grupo bíblico de reflexão, nessa prioridade então que a diocese assumiu a partir de 2018, como que foi, né, esse processo, as formações arquidiocesanas, como que as paróquias têm encarado aí esse projeto e assumido na vida pastoral cotidiana. Vamos agora fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí, fique conosco. Semente
na terra será em vão. Todas as ovelhas da semente na terra não será em vão. O vento vai colheita todas as irmãs. Meu irmão e minha irmã, uma boa construção se faz tijolinho por tijolinho, cimentado pela solidariedade. Nós aqui do Santuário Frei Galvão temos a campanha da família missionária de Frei Galvão. A nossa campanha foi criada com o objetivo de manter os projetos que incentivem e propaguem a devoção a Santo Antônio de Santana Galvão. A colaboração de todos permite que o Santuário Frei Galvão leve o amor de Deus, a palavra de Deus, a todos os cantos, através da rede de comunicação Frei Galvão, da confecção das pílulas, das obras de ampliação desse santuário, bem como a manutenção daquilo que, pela sua ajuda, pela sua colaboração, nós já temos. Nós precisamos muito da sua ajuda. Por isso, se você quiser acessar e conhecer mais o nosso trabalho, a vida do dia a dia desse santuário, acesse o nosso site, santuariofreigalvão.com. Nossas contas para doação estão aparecendo aqui no vídeo. Colabore conosco, faça parte da família missionária de Frei Galvão. Desde já, o nosso muito obrigado e que Santo Antônio de Santana Galvão abençoe a você e a sua família. É comunicação que um Deus amor é feliz quem vê na revelação, quem tem Deus no coração. Estamos de volta com o nosso segundo bloco aí do programa Serviço do Reino e hoje tratando uma vez mais sobre a prioridade pastoral da nossa Arquidiocese de Aparecida. Estamos aqui com o Padre Fabiano, com o irmão João Paulo, né, que estão aí nessa liderança da condução dos grupos bíblicos aqui na Arquidiocese. Nós vimos e discutimos aí o quanto importante é a mentalidade do pastor, né? Nosso pastor Dom Orlando chegou aqui com esse entusiasmo bíblico, né? Identificando que nossos tempos hoje merecem e precisa, né? Que nós, seus missionários, atuantes, batizados, possamos dar atenção à sua palavra, a palavra de Deus, e colocar a Bíblia como centro, né, das nossas reflexões e das nossas ações. Eu até me lembro que Dom Wilson, na assembleia do nosso sub-regional, falou que palavra e aprofundamento é o que faz a fé acontecer. Às vezes, o devocionalismo, que é muito forte na nossa região, o sacramentalismo também, que é um estilo de igreja que nós vivemos, não nos fazem, né, estar realmente enraizados naquilo que é o essencial, mas é a Bíblia, a palavra, é o amor de Deus. E Padre Fabiano, então, a Arquidiocese decidiu colocar, né, o amor de Deus aí, centralizar na palavra, a partir dos grupos bíblicos de reflexão. E como que acontece, né, esses grupos bíblicos de reflexão nas bases, né? Porque aconteceu aí um processo de formação na Arquidiocese, mas como que acontece nas paróquias? Então, nós tivemos 3 formações, desde 2018 até o último mês, meados de novembro, se eu não me engano. Então, nós fechamos com a última formação sobre os animadores, né? Como que os animadores devem se posicionar diante de um grupo, né? E do Orlando deixa bem claro que os animadores é o oxigênio, é o sangue do grupo. Então, se o animador não estiver preparado, primeiramente, ter uma vida espiritual, de oração, contato com Jesus na Eucaristia, ele não consegue levar, né, e atingir os frutos que a espiritualidade dos grupos bíblicos de reflexão precisam, que é o testemunho, a reflexão, a oração e principalmente, né, o coração da pessoa na comunidade.
porque nós iremos testemunhar aquilo que nós acreditamos através dos grupos bíblicos, aliado, né, com a comunidade, com a necessidade com a comunidade. E quando a gente tem um grupo fortalecido, Padre Gustavo, a gente também tem uma pastoral da nossa comunidade fortalecida, né? Porque através dos grupos bíblicos nascem membros e outras pastorais. Muitas pessoas, né, assim, que estão tomando a frente de animadores assim, das paróquias, falam para mim: padre, o senhor acredita que através do grupo bíblico de reflexão nós criamos essa tal pastoral? E ela está dando fruto. Olha para você ver, aonde a palavra cai, ela transforma. E quando o coração do ser humano está aberto a essa palavra, o milagre de Deus acontece, né, na vida das pessoas. E interessante, Padre Fabiano, que com essa sua palavra, né, justamente a gente se lembra, né, que o grupo bíblico de reflexão não é uma pastoral a mais, né? Você vê que dele nascem, né, os agentes para novas pastorais, porque é um jeito de ser igreja, né? A igreja nas casas, é o contato com a palavra, e muito bem dito, né, o oxigênio, né? O animador é o oxigênio. A gente tem que voltar nas origens, né? Gênesis mostra muito bem para nós, através da palavra. Deus criou tudo através da palavra. E o ser humano há de ser transformado novamente através da palavra, né? E se a gente não tiver o contato com a palavra, abraçar a palavra, saborear a palavra, como que eu irei ver que realmente eu estou errado e eu preciso, né, ser transformado para ser uma nova pessoa e participar da nova comunidade de Cristo, né? É essa que é a experiência do ressuscitado na nossa vida e dentro da comunidade de fé. Que bacana. E João Paulo tem sido oxigênio lá na sua comunidade? É um animador, né? O Dom Orlando falava assim, que se não for um bom animador, é um desanimador, né? Mas na verdade, nós olhamos para você e vemos aí um grande animador. Como é que tem sido lá o trabalho da animação? Está sendo uma bênção, né? O papel do animador é importante, né? Desenvolve, ele cresce, faz com que as pessoas também, ela se sente chamada também, né? Normalmente quando a gente vai assim, em algumas casas, fazer o grupo bíblico, naquela casa, a gente é convidado, a gente chega e vê que as pessoas aí ficam um pouco meio assim, meio inquieta, meio assim, com vergonha de falar, aí você vai entrando no dinâmico, né? Vai conversando, puxando um assunto aqui, aí você vai fazendo a volta, aí quando vê você vai se soltando, aí quando vê ela já está falando mais, né? Aí você deixa à vontade, deixa ela falar, né? A importância da pessoa na própria casa, onde acolhe a palavra de Deus, ela vai colocar a sua vida, né? Como é que está sendo a sua vida? E é quando ela encontra, né, essa palavra animadora que vai até a sua casa, ela acaba se tornando também um missionário, ela quer seguir também, né? E acontece lá também, muitas vezes as pessoas vão e querem falar, às vezes é bom porque a gente vai vivendo essa experiência, né? Olha, eu posso passar para uma pessoa que ela leva jeito para animar também, e aí as coisas vão fluindo dentro da comunidade. E por isso, João Paulo, é interessante, né, essa vontade, esse desejo de despertar outros missionários, né, outros discípulos, né? Como você mesmo disse, você ali no seu trabalho tem um tino, né, tem que perceber. E você tem acontecido de pessoas assim voltarem para a igreja, né, abrirem o coração, como você falou, é bastante comum. Nos grupos bíblicos já aconteceu dentro da paróquia, alguns coordenadores de setores, vamos dizer lá, traz relato que pessoas compartilham o testemunho de cura, né? Marido que larga de bebê, volta para sua família, né? Então tem esses relatos através do grupo bíblico, as famílias elas se sentem mais acolhidas, porque embora o marido não quer participar do grupo, ele está lá no quarto, quietinho, escutando as pessoas conversar e algum assunto que mexe, toca no coração e a pessoa, passando por 1 ou 2 semanas, ela já volta a participar do grupo, né? Então isso é algo que devemos focar, porque as pessoas elas querem falar, mas ela tem o momento certo, então você tem que entrar no dinâmico e conversar, logicamente que vai falar, não julgar, mas ouvir a palavra de Deus, né? Ouvir aonde Deus está falando para nós que está certo, que está errado, e seguir como o Evangelho de nosso Senhor coloca para nós falar.
Que bonito. E as pessoas sentem, né, essa vontade e desejo de fazer, né, uma reunião fraterna, de aprender com a palavra. Mas é bonito que ele falou, a palavra de Deus não tem barreiras, né? Não tem obstáculos. Você falou uma coisa muito importante, né? Vocês estavam ali na sala, mas as pessoas que estavam no quarto, né, do outro lado, puderam ouvir e escutar aquilo que vocês estão dizendo, né? Isso mostra para nós o poder da palavra de Deus, de cair em todos os lugares como uma semente, mas depende o quê? Do coração, do estado do coração do ser humano em saber acolher e colocar em prática essa palavra, né? Isso que é importante. Padre Fabiano, a Arquidiocese dá um suporte para os grupos bíblicos, deu as formações iniciais, mas como que acontece o grupo bíblico, né? Quais são os passos ali e como que a Arquidiocese tem acompanhado e ajudado, né, os grupos bíblicos a acontecerem? Então, Padre Gustavo, para todos, né, pudessem falar a mesma língua, foi criado um roteiro, né? E esse roteiro foi colocado à disposição de todas as paróquias, né? Tivemos também formação para esse roteiro, mas temos a semente desse roteiro, né, que não pode perder. Nada mais é a oração, a reflexão, a ação e a confraternização. Essa confraternização não é que temos que comer um bolinho, uma coisa assim, não, é outra linguagem. A confraternização nada mais é após a reunião, o que nós temos que falar, dizer, aprender e colocar em prática, né? Alimentando esses 3 elementos, esses 3 pontos, que são os pilares do grupo bíblico, né? E eu criei um Zap, né? Um meio de comunicação para a gente poder manter a unidade e o contato. E eu estou muito feliz, muito contente com algumas paróquias que, através da criatividade, olha o desafio, né? Criaram online um jeito de poder manter contato com os membros do grupo. Isso é muito, eu fiquei muito contente. Eu estava vindo para cá junto com o João, ele falou, padre, o senhor acredita, até mesmo entre nós, da família ali, nós estamos firmes ali, né, na palavra. Então a palavra não morre. Aquele que abraça realmente esse novo projeto de evangelização, essa igreja em saída, né, toca o coração e não fica de lado, né? Pode vir as dificuldades, os desafios, mas aquilo que foi plantado e enraizado cresce e dá fruto de perseverança. É a palavra, né, sendo semeada e gerando frutos. Que bom ouvi-lo, padre, e saber, né, que na nossa arquidiocese nós estamos aí, né, buscando, né, mesmo com as dificuldades, né, mas estamos aí anunciando essa palavra, né, por meio dos grupos bíblicos. Esse roteiro, então, toda semana as paróquias recebem esse roteiro. Então, no começo era dessa forma, né? Todo mês nós temos uma equipe, né? A equipe do roteiro, que labora com os assuntos, temas atuais, só que nós estamos parados no momento, porque com essa situação de pandemia, né, nós achamos melhor cada um, né, usar a sua criatividade, mas sem deixar os roteiros de lado. Porque a semente dos grupos bíblicos é aquela pergunta diante da palavra de Deus, né? O que o texto está dizendo para mim? O que o texto está dizendo para o grupo, né? E através desse alimento, desse meu jeito de absorver a palavra de Deus, é que eu vou ter, através do Espírito Santo, a graça de elaborar as preces, né? Conforme a palavra e conforme a realidade que eu estou vivendo ali. E através dessa realidade das preces, qual é a ação comunitária, né? O que a palavra e a nossa realidade ali está exigindo dos grupos bíblicos da reflexão? Porque é isso que vai manter os grupos, é a ação, né? Fé e prática, como diz a carta de São Tiago, né? A fé sem obras ela é morta, e é a mesma coisa os grupos. É muito interessante mesmo, porque a gente vê, né, a palavra que vai gerando essa mudança, essa transformação. João Paulo, muitos desafios lá na paróquia, né, muitas luzes também, é claro, né, como você mesmo já mencionou,
mas tem alguma outra experiência assim em particular que você gostaria de partilhar com a gente? O grupo bíblico se torna uma grande família, né? Dentro da paróquia e dentro da arquidiocese também. Quando a gente vai a fundo, sabendo que a semente ela é plantada, mas a perseverança daquela semente que ela vai brotar e vai gerar frutos, ela vai se gerar assim quando a gente alimenta ela todo dia, né? Na oração, né? Ali também, dentro do grupo bíblico também, a partilha dentro da família, cresce uma grande família onde todo mundo se ajuda, né? Ela é uma família solidária, né? É onde se reúne toda semana. No meu caso, na nossa comunidade, mesmo nesse tempo de pandemia, na minha família, praticava-se um hino toda semana, né? Rezando, né, com a palavra. Então, desafios temos, mas temos que procurar também os meios de vencer o desafio que vem através da fé, através da palavra, através da partilha, e dos meios que a gente vai buscando, a gente achar, e não deixar a palavra, a semente parar de ser regada. A terra tem que ser regada. Né? Se você põe uma sementinha num vaso e esquece dela lá, sem água ela não vai sobreviver. Ela vai ficar guardada na terra ali. Mas a partir do momento que a gente começa a colocar um pouquinho de água, começa a alimentar ela com água, com fé que ela vai sair bem, saudável ali, ela começa a gerar fruto e aí a comunidade cresce, a paróquia cresce e o desenvolvimento também aumenta. Amém, João Paulo. E a sua família então tem feito o grupo bíblico lá, né? Comunitariamente, por causa, né, da pandemia não está sendo possível, mas vocês, né, continuam reunidos ali e que bacana, né, saber que esse é o modo, né, que a palavra vai continuando aí sendo alimentada. Você falou da família, né, que acaba gerando aí, e o padre Fabiano também falou das práticas, né, das ações que vão acontecendo em torno da reflexão. O Dom Orlando, né, me chamou a atenção quando ele falou sobre um lugar lá, não sei se é em Joinville ou na outra diocese de Londrina, onde ele esteve, mas havia um ponto da cidade, numa rodovia que tinha muitos acidentes, né? E ali eles construíram uma passarela, um túnel, não sei muito bem, e ganhou o nome, né? Grupo Bíblico de Reflexão, porque é a palavra que vai transformando, né, a vida, e isso é muito profundo, é muito bonito. Mas, Padre Fabiano, se tiver aí alguma consideração final, nós já estamos finalizando, né, o nosso encontro, nosso programa de hoje, mas fique à vontade, né, uma palavra de ânimo. Sim, o meu recado é para os animadores. Por favor, animadores e animadoras, vocês são a alma do grupo Bíblico de Reflexão. Você que está triste, desmotivado com o seu grupo, por favor, não tenha medo de abraçar essa fé, essa prioridade pastoral na sua vida, porque nós iremos ser recompensados com a graça de Deus, né? Felizes são aqueles que promovem a justiça, o amor e a graça de Deus na vida do outro, né? Isso é muito rico diante de Deus. Então não tenha medo, por favor, peça muito o Espírito Santo, a graça de Deus na sua vida, porque tudo que a gente faz para poder acrescentar o reino de Deus na terra, nós seremos compensados por Deus por isso. E dentro do contexto também do roteiro, há o momento de estudo. Olha, como nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia, o Papa Francisco, na sua catequese, fala tanto da esperança. Tem uma catequese muito bonita. Quando a gente abraça a palavra de Deus, a gente abraça o próprio Cristo. Então são meios assim de poder ressaltar cada vez mais a nossa fé nesse Deus uno, trino, que nos ama e nos quer bem. E que nós iremos ter esse contato cada vez mais através da prática do uso da sua palavra na nossa vida. Amém. Padre Fabiano, então, com a sua palavra de motivação, né, motivando aí todos os animadores e animadoras para que não desanimem, né? Nós somos, está aqui o João Paulo, que não está desanimado, está muito animado aí, fazendo o grupo bíblico com a sua família, ansioso para acabar essa pandemia e logo poder voltar a se reunir com a comunidade. A irmã Kelly também já faz o grupo bíblico lá na comunidade, irmã? Então nós estamos aí, né? Com essa prioridade pastoral na diocese, não podemos, né, desviar aí o nosso foco, a nossa atenção, porque é a nossa prioridade.
Muito bem, estamos aí encerrando mais uma edição do nosso programa. Você que entrou em contato com essa realidade, que é de uma outra diocese, busque meios, conversando com as lideranças da diocese. É um projeto maravilhoso, é um jeito de ser igreja que dá certo, porque é ter a Bíblia, é ter a Escritura como centro da nossa vida. E como já dizia São Jerônimo, desconhecer as Sagradas Escrituras é desconhecer o próprio Cristo. Então nós precisamos estar unidos a Cristo por meio da sua palavra e viver essa palavra. Muito, muito bom. Obrigado, Padre Fabiano, pela sua presença, pela sua disponibilidade. Uma alegria muito grande, Se Deus quer, eu posso. Amém. João Paulo também, muito obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe seu trabalho, sua comunidade. Leva um abraço lá para o Padre Vinícius, Padre da sua paróquia. É um grande animador também dos grupos bíblicos de reflexão. Então vamos ficar em pé. Eu peço para o Padre Fabiano direcionar a sua bênção, a bênção em nome do Senhor, a todas as pessoas que nos acompanham aí de suas casas. Então essa bênção vai para você, animadores e animadoras dos grupos bíblicos, que Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a nossa mãe, proteja você e lhe dê a graça para você continuar firme nesse projeto de vida e de amor na vida de muitos filhos e filhas amados de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Viva os grupos bíblicos da reflexão. Viva! Muito bem. Senhor, para cantar a prece com amor, e também chegou para buscar, não tem tanto medo de evangelizar.